Olá, meus amigos, meu nome é Bruno Klipper, professor de Direito do Trabalho aqui do Estratégia OAB, e vamos falar sobre a modificação do regulamento interno de uma empresa. Vamos lá, pessoal, qual é o ponto importante aqui que nós temos que lembrar para a nossa questão da OAB, a questão que já foi cobrada pela FGV mais de uma vez, daí a sua importância. Vamos falar aqui sobre a modificação do regulamento interno, do regulamento empresarial. Você sabe que a empresa não é obrigada a criar direitos por norma interna. Só que a partir do momento que essas normas são criadas, elas passam a ser direito adquirido do empregado. Então não há necessidade, não há obrigação de criação de normas, de direitos por regulamento interno. Só que a partir do momento que a empresa cria, ela se vincula a elas, o que significa dizer que eu passo a ter um direito adquirido. Essa é a situação que nós vamos perceber nessa questão da FGV. Foi criada uma norma, um direito que posteriormente foi alterado. Eu posso ter essa alteração, galera? Vamos pensar o seguinte, ó. Criei uma norma em 2015. Aqui está a norma A, o regulamento A. Será que eu posso modificar posteriormente esse regulamento? Vejam que da mesma forma que eu criei a norma, eu posso modificá-la, eu posso extingui-la. Lá na frente eu posso falar o seguinte, ó, não quero mais porcaria de regulamento, não, ó, acabou. Posso extinguir o regulamento, eu posso ir adequando o regulamento aos meus interesses, posso ir modificando as normas, os direitos de acordo com os meus interesses de empregador? Claro que sim. Mas Bruno, você falou em direito adquirido. Direito adquirido não se mexe, aí é o grande detalhe que a FGV gosta de cobrar. Eu posso modificar agora em 2016 a norma, criando aqui o regulamento B, ó, tranquilamente eu posso fazer essa modificação. Só que eu tenho que analisar os efeitos dessa modificação para os contratos de trabalho, já que eu falei em direito adquirido. Eu posso modificar o regulamento, mas eu não posso violar direitos adquiridos. Essa é a questão aqui que nós temos na súmula 51 do TST e que já foi cobrado mais de uma vez pela FGV. Quais são os efeitos dessa modificação? Eu modifico o regulamento empresarial e quais são esses efeitos? Vamos lá, se eu criei uma norma, se eu criei um regulamento e uma norma, e essa norma é direito adquirido, eu não posso retirá-la. Então eu vou modificar o regulamento, mas essa modificação para pior não vai se aplicar ao atual empregado. Se você é um empregado que foi contratado em 2015, quando estava em vigor o regulamento A, você não sofrerá os efeitos de um regulamento B posterior pior. Não. Agora, modifiquei o regulamento A para o B, piorando a situação, e você foi contratado depois dessa modificação. Aí, obviamente, você será contratado de acordo com o regulamento B. Então, ó, se eu fui contratado na época que estava em vigor o regulamento A, eu vou continuar com o regulamento A enquanto trabalhar na empresa. Mesmo se vier um regulamento B, eu continuo com o A, porque eu fui contratado quando estava em vigor o A. Agora, você foi contratado quando estava em vigor o regulamento B. Então você vai até o fim da vida, enquanto estiver trabalhando na empresa, sendo regulamentado pelo B. Essa é a ideia que nós temos que analisar, nós temos que ver quando que o empregado foi contratado, qual era o regulamento que estava em vigor na época da contratação. Esse regulamento vai ser aplicável, ok? Vamos lá para a questão da FGV, que vai ser respondida exatamente com base nessa matéria aqui. Vamos ver o que a FGV nos trouxe na questão. Vamos lá, ó. Questão número 3. Uma empresa
contrata plano de saúde para os seus empregados, sem custo para os mesmos, com direito à internação em quarto particular. Então, nós vamos anotar que isso daqui seria o regulamento A, um direito previsto no regulamento A. Posteriormente, estando em dificuldade financeira, resolveu alterar as condições do plano para uso de enfermaria coletiva em substituição ao quarto particular. Isso daqui seria o regulamento B, enfermaria coletiva em substituição ao quarto particular. Então, quarto particular é o A, enfermaria coletiva é o B. Após a alteração, isso daqui que é o principal. Após a alteração, um empregado é contratado, passa mal e exige da empresa sua internação em quarto particular. Diante da situação, assinale a afirmativa correta. Ele foi contratado quando, galera? Me respondam. Quando que ele foi contratado? Após a alteração. Quando ele foi contratado, já estava em vigor a regra da enfermaria coletiva. Quando ele foi contratado, não estava mais em vigor a regra do quarto particular, era a enfermaria coletiva. Então, ele está errado ao exigir o quarto particular. O direito dele é de enfermaria coletiva, que era a regra que já estava em vigor quando ele foi contratado. Por isso que eu falei que o principal aqui era ali, após a alteração. Após a alteração, o empregado é contratado, logo ele não faz jus aqui ao quarto particular. A exigência dele é infundada. Então vamos ali para a assertiva que foi considerada correta pela FGV. O empregado está errado, pois sua contratação já ocorreu na vigência das novas condições, retirando o direito ao quarto particular. Isso daqui, galera, súmula 51 do TST. Súmula 51 do TST que trata ali dos efeitos da modificação do regulamento, das normas internas. A súmula 51 diz o seguinte: alterou para pior, não vai prejudicar os atuais empregados. Agora, os futuros empregados vão se adequar a essa nova norma. Então, nesse exemplo aqui, os antigos empregados continuam tendo direito ao quarto particular. Os novos empregados, que é o caso nosso aqui, os novos empregados vão para a enfermaria coletiva, ok? Vamos verificar aqui as demais assertivas, vamos ver por que elas estão erradas. Ó, o empregado está correto? Não, ele não está correto, pois não pode haver alteração contratual que traga malefício, como foi o caso, não houve para ele alteração contratual. Isso daqui que a gente tem que deixar bem claro. Você realmente não pode ter alteração contratual maléfica, mas não houve alteração contratual maléfica para ele. Ele foi contratado depois da alteração. Teria havido alteração contratual maléfica e aí seria ilícito se ele tivesse sido contratado antes da alteração. Ele não foi, ele foi contratado após a alteração. Depois, a C. O empregado está correto, pois as vantagens atribuídas à classe trabalhadora não podem retroceder sob pena de perda da conquista social. E não houve aqui a criação de uma vantagem à classe trabalhadora. Isso não é uma norma criada, não é um direito que foi criado por negociação coletiva nem nada, é uma norma interna da empresa, e a súmula 51 deixa claro que pode haver essa alteração, inclusive para pior, para os novos empregados. Então não estamos falando em classe, não estamos falando em negociação coletiva, nada disso. Depois, o D. O empregado teria direito ao quarto particular se comprovasse que a doença teve origem antes de... Nossa, nada a ver, uma viagem danada, ó. Antes da contratação, nada disso. Ok, galera? Súmula 51 na cabeça para a gente acertar todas as questões que tratem de modificação do regulamento. Ok? Um abraço, bons estudos, tchau, tchau.